Bem-vindos ao meu canal, eu sou a Grazi e aqui eu vou relatar experiências inexplicáveis que já nos aconteceram. O relato de hoje eu decidi contar por ser uma das coisas mais assustadoras e bizarras que já me aconteceu. No final dos anos 90, eu pegava meu rádio e fitas cassete e gravava vários programas que eu inventei. Uma das coisas que eu inventei foi uma rádio chamada Rádio Diabo. Eu acredito que eu escolhi esse nome porque final dos anos 90 estava em alta aquele filme Jovens Bruxas, pelo menos na minha bolha, né, de pré-adolescentes. Todo mundo gostava muito desses assuntos de bruxaria. Inventei essa rádio. Apesar desse nome, a rádio não falava sobre esses assuntos. Eu brincava, eu contava piada, eu cantava, eu entrevistava quem estivesse naquele dia na minha casa. Eu colocava músicas que ouvintes pediam. Os ouvintes era sempre alguém que estava na minha casa que fazia, ou eu mesma fazia. E uma tarde, a minha prima veio na minha casa pra gente brincar, tal, e eu decidi que a gente ia fazer, nós decidimos, na verdade, que nós íamos fazer esse programa aí, né, que ela iria participar do programa. E aí a gente riu muito, brincou, como sempre. Aí teve um momento em que uma ouvinte pediu uma música de Sandy Júnior, que é a versão que eles fizeram da música Immortality da Celine Dion e do Bee Gees. E durante o final da música, no último trecho, ela canta em inglês. E antes dela cantar esse trecho em inglês, eu entrei com a vinheta do programa, que era o que eu fazia em todas as outras músicas também, em que eu cantava no ritmo da música vinheta. Eu acredito que seja vinheta o nome, eu não tenho certeza. Eu entrava dizendo Rádio Diabo FM e cantando no ritmo da música e depois tocava a música normal. E foi isso que eu fiz, como eu sempre fazia em todas as outras músicas. Terminou a música, a gente ainda ficou um pouco fazendo um pouco do programa, aí eu parei e voltei pra gente escutar o que a gente tinha gravado até então. E quando nós estávamos escutando, quando chegou nessa música da Sandy, nesse momento em que eu falo o nome da rádio cantando no ritmo da música, não saiu isso. Nesses 3 ou 4 segundos dessa vinheta que eu falava, foi gravada uma outra coisa. Eram pessoas, dava pra ver que eram muitas pessoas gritando muito e gritando de dor, gritando com desconforto, gritando de medo. Era muita gritaria, muita gritaria. Era uma coisa muito horrorosa de se ouvir. E ao mesmo tempo tu escutava bem baixinho, como se fosse uma pessoa rindo, um cara rindo. É bem difícil contar isso, porque foi muito horrível. No momento a gente parou a fita e nós ficamos apavoradas. A lógica era a fita enrolou, mas não, porque a fita, quando ela dá algum problema, ela tem algumas coisas bem específicas que acontecem. Por exemplo, ou ela fica muito lenta e a voz fica bem grossa e robótica, ou ela fica muito rápida e aquela voz fica como o Alvin e os esquilos, fica parecendo voz de tico e teco. E não aconteceu nada disso, a fita não enrolou, ela simplesmente parecia que tinha um monte de pessoas ali chorando, gritando, e isso foi gravado, como se eu tivesse gravado uma cena de filme de terror. E depois voltava normal a Sandy cantando em inglês e o programa seguia normal. Nós ficamos muito apavoradas, nós choramos muito, nós ficamos assustadas. Então eu decidi voltar com o programa no mesmo momento e eu lembro que eu iniciei o programa falando assim: gente, vamos mudar o nome da rádio. A partir de agora, o nome da rádio vai ser Rádio Jumento, em homenagem aos Mamonas Assassinas, porque muitos ouvintes ligaram pra cá dizendo que estavam com medo do que aconteceu, com medo do nome da rádio, então a gente decidiu não usar mais esse nome. E foi isso. Aí uns dias depois a minha avó veio passar o dia na minha casa e a minha avó sempre foi muito supersticiosa e sempre gostou também muito desses assuntos. Então nós mostramos pra ela. Estava ela, minha mãe, uma outra tia minha e uma outra prima minha. Nós mostramos pra elas. A primeira reação, a minha outra prima, a primeira coisa que ela falou foi: "Vocês que fizeram isso". E nós negamos, obviamente, não fomos nós. E mesmo que se de alguma forma eu tivesse tentado fazer alguma coisa desse tipo, eu não teria a tecnologia, a capacidade de fazer aquilo ali pra época. Nós negamos, porque a gente não fez aquilo, foi real aquilo ali que aconteceu.
E aí todo mundo começou a ficar muito assustado e a gente começou a chorar. As minhas primas e eu começamos a chorar. E aí a minha avó falou assim: "Vamos rezar e vamos queimar essa fita". E foi isso que ela fez. Ela queimou a fita, nós rezamos, eu pedi perdão por ter feito aquilo ali, por ter feito aquela brincadeira. Eu não iria usar mais esse nome. Foi queimada a fita. Eu tinha muitas fitas que eu tinha gravado de rádios e coisa assim, e agora eu não tenho mais, infelizmente. Mas essa eu não teria guardado com certeza, porque eu fiquei muito assustada real com isso que aconteceu. Muito obrigada por terem ficado até aqui. Espero que tenham gostado desse relato. Logo eu volto com mais vídeos. Beijo, tchau!